No dia 2 de agosto de 1990, o Iraque, governado por Saddam Hussein, invadiu o pequeno emirado rico em petróleo do Kuwait. Dentro de 2 dias, ele tinha controle de todo o país. Os Estados Unidos nunca permitiriam que uma nação tão hostil controlasse a área que detém 2/3 dos recursos petrolíferos do mundo. A compreensão militar do problema acabou levando ao desenvolvimento de 2 fases operacionais. Na Arábia Saudita, o acúmulo gradual de forças de agosto de 1990 a janeiro de 1991 foi chamado de Operação Escudo do Deserto e foi seguido de perto pela Operação Tempestade no Deserto, que começou no dia 17 de janeiro de 1991 com a campanha de bombardeio aéreo contra o Iraque, que terminou apenas 42 dias depois com a libertação do Kuwait, liderada pelos Estados Unidos da América no dia 28 de fevereiro. Os Estados Unidos da América conseguiram reunir uma complexa força internacional de mais de 750 mil soldados, liderada pelo general do Exército dos Estados Unidos da América Norman Schwarzkopf Jr. Na longa campanha aérea, os aliados lançaram mais explosivos convencionais sobre o Iraque e o Kuwait nas 2 primeiras semanas, do que durante toda a Segunda Guerra Mundial de 310 semanas. Isso foi seguido por uma ofensiva terrestre de mais de 100 horas, na qual os 350 tanques M1 Abrams da Divisão Blindada dos Estados Unidos da América necessitaram de 600 mil galões de combustível. Isso foi quase o dobro do que o Terceiro Exército dos Estados Unidos da América usou durante seu avanço de 1944 a 45 para a Alemanha a partir da França. Esta é a história da Operação Tempestade no deserto. Bem-vindo às guerras do mundo! O fim da Guerra Fria viu a desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a queda do Muro de Berlim em 1989. Muitos judeus soviéticos deixaram a Rússia após o colapso e imigraram para Israel. Isso causou preocupação em todo o mundo árabe pela segurança dos palestinos nos territórios ocupados por Israel. O presidente do Iraque, Saddam Hussein, compartilhou esses medos e estava com medo do declínio da influência de Moscou no cenário mundial, especialmente porque era o principal fornecedor de armamentos do Iraque e um aliado de longa data de Bagdá. Saddam acreditava que o governo dos Estados Unidos da América estava por trás da nova política adotada pelos Emirados Árabes Unidos e Kuwait de exceder os limites de produção de petróleo estabelecidos pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, em uma estratégia destinada a baixar o preço do petróleo e, assim, prejudicar a economia do Iraque e diminuir sua influência diplomática e militar. Saddam acreditava que uma conspiração contra o Iraque estava sendo tramada, com a rival da Síria organizando uma visita ao Egito e o Kuwait iniciando conversas com o Irã, sendo que as relações entre Iraque e Irã na época estavam em um ponto baixo histórico após a Guerra de 8 anos ter terminado apenas 2 anos antes. O governo de Saddam apresentou suas queixas combinadas à Liga Árabe em 15 de julho de 1990. Estas incluíam as alegações de que o Kuwait ainda estava usando o campo de petróleo de Ramallah, que as mudanças de política estavam custando ao Iraque 1 bilhão por ano, e que os empréstimos dos Emirados Árabes Unidos e do Kuwait não podiam ser considerados como obrigações de irmãos árabes. Ameaçando força mortal contra os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait, Saddam disse: "As políticas de alguns governantes árabes são americanas. Eles são inspirados pela América para prejudicar os interesses e a segurança árabes." No final da Guerra Irã-Iraque, em 1988, com 955 mil soldados e 650 mil unidades paramilitares, o exército iraquiano era o 4º maior exército do mundo. Qualquer guerra contra este país não seria fácil. Até o 23º de julho, Saddam havia movido 30 mil tropas iraquianas para a fronteira do Kuwait, fazendo com que a frota da Marinha dos Estados Unidos da América fosse colocada em alerta no Golfo Pérsico.
Pouco antes da invasão iraquiana, em 26 de julho de 1990, oficiais da Organização dos Países Exportadores de Petróleo anunciaram que o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos haviam aceitado um plano para reduzir sua produção diária de petróleo. Isso foi reduzido para 1,5 milhão de barris ou 240 mil metros cúbicos, abaixo dos quase 2 milhões de barris por dia que cada um vinha bombeando numa tentativa de resolver os desacordos sobre a política de petróleo. O Kuwait propôs pagar ao Iraque 500 milhões de dólares para compensar os lucros perdidos de Ramallah. No entanto, o Iraque estava exigindo 10 bilhões de dólares. Em resposta, o Iraque ordenou uma invasão imediata. Às 2 da manhã do dia 2 de agosto de 1990, as tropas iraquianas cruzaram a fronteira para o Kuwait. Os 17 mil soldados kuwaitianos pouco puderam fazer contra o poder dos 140 mil soldados iraquianos e os 1.800 tanques que invadiram o pequeno país. Compreensivelmente, os kuwaitianos ofereceram pouca resistência. A ofensiva durou apenas 2 dias e a condenação internacional foi instantânea. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas exigiu a retirada imediata do Iraque do Kuwait, e tanto o presidente americano George Herbert Walker Bush quanto a primeira-ministra Margaret Thatcher enviaram equipamentos e tropas para a Arábia Saudita e pressionaram outros países a fazer o mesmo. Muitos fizeram isso, e a coalizão liderada pelos Estados Unidos da América se tornou a maior aliança militar desde a Segunda Guerra Mundial. No dia 29 de novembro, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas deu um ultimato a Saddam, ou retirava as tropas iraquianas até o dia 15 de janeiro de 1991, ou seus Estados-membros estariam autorizados a usar todos os meios necessários para forçar a conformidade do Iraque. E assim começou a contagem regressiva. No mês seguinte, Saddam ofereceu-se para deixar o Kuwait, mas apenas se um acordo pudesse ser alcançado sobre a questão palestina, as forças internacionais se retirassem da área e Israel e Iraque desmantelassem suas armas de destruição em massa. As tropas dos Estados Unidos da América já haviam entrado na Arábia Saudita no dia 7 de agosto, a pedido do rei Fahd. Devido ao tamanho das forças iraquianas no Kuwait, levaria meses para reunir as tropas necessárias para lutar em termos iguais. 2 grupos de batalha da Marinha dos Estados Unidos da América foram enviados no dia seguinte para o Golfo Pérsico, anexados aos porta-aviões United States Ship Dwight D. Eisenhower, que veio do Mar Mediterrâneo, e United States Ship Independence, do Oceano Índico. Os encouraçados United States Ship Missouri e Wisconsin também foram para a área. A primeira ala de caça na base aérea de Langley, Virgínia, pousou 48 F-15S da Força Aérea e começou patrulhas aéreas de 24 horas na fronteira Arábia Saudita, Iraque e Kuwait para impedir qualquer avanço iraquiano, juntamente com 36 F-15ADs da 36ª Ala de Caça Tática Bitburg, Alemanha. O destacamento de Bitburg estava baseado a 1 hora de distância na base aérea de Al-Kaj, a sudeste da capital saudita, Riad. O acúmulo militar, denominado Operação Escudo do Deserto, continuou, até que os números atingiram mais de 500 mil de tropas. Navios de selo rápido transportaram a maioria dos suprimentos para as áreas de preparação. Exercícios anfíbios foram realizados no Golfo como parte do acúmulo. Isso incluiu a Operação Imminent Thunder, incluindo o United States Ship Midway e outros 15 navios, 1.000 fuzileiros navais e 1.100 aeronaves. À medida que o acúmulo militar dos Estados Unidos da América prosseguia, uma coalizão de 42 aliados foi formada. Incluía países de todos os continentes do mundo, todos com uma coisa em comum: a oposição à agressão do Iraque ao Kuwait. As forças da coalizão na região do Golfo Pérsico seriam comandadas pelo general do Exército dos Estados Unidos da América, Norman Schwarzkopf Jr. À medida que o prazo de meia-noite do dia 15 de janeiro se aproximava rapidamente,
Estava claro para o mundo inteiro que Saddam não tinha intenção de ordenar sua retirada. E assim era hora de começar a fase de combate. A recusa do Iraque em se retirar resultou na implementação de uma das operações militares mais avançadas da história humana. A Operação Tempestade no Deserto começou com uma campanha aérea na noite de 16 de janeiro, às 23h30 Greenwich Mean Time. A primeira fase foi atacar alvos-chave, com o objetivo de destruir ou pelo menos interromper o controle, comando, inteligência e comunicações iraquianas. A segunda fase então visaria a rede de defesa aérea no Kuwait, com a terceira fase concentrando ataques nas tropas terrestres iraquianas no Kuwait, com bombardeios em carpete dia e noite. A ideia era desgastar fisicamente e psicologicamente as forças iraquianas antes do início do assalto terrestre. A fase 1 começou conhecida coletivamente como Força Tarefa Normandia. 3 helicópteros MH-53J da Força Aérea guiaram 9 helicópteros Apache AH-64A para o oeste do Iraque, onde seus alvos eram 2 locais de radar de alerta antecipado iraquiano. Foguetes Hydra, mísseis Hellfire e milhares de munições de canhão de 30 mm destruíram seu alvo, mas alertaram Bagdá para sua missão. Apesar de receber fogo terrestre, a Força Tarefa Normandia retornou à base em segurança. Agora que um caminho havia sido aberto na rede de defesa aérea iraquiana, o ataque principal poderia começar. 10 bombardeiros Stealth F-117 Nighthawk decolaram da base aérea de Khamis Mushait, na Arábia Saudita. Eles carregavam consigo 2 bombas Paveway, guiadas por laser de 1000 libras, que destruíram o centro de comando de defesa aérea de Nukaib, no sul do Iraque. Ao mesmo tempo, o United States Ship Wisconsin e o United States Ship Missouri estavam no Golfo e lançaram mísseis de cruzeiro em uma ampla gama de alvos, desde refinarias de petróleo até aeroportos, locais de mísseis até centros de comunicação. Um acerto notável foi nos geradores elétricos que abasteciam Bagdá, mergulhando a cidade na escuridão. Como observou um comentarista, citação, as luzes em Bagdá não se acenderam novamente até o cessar-fogo. Fim da citação. Aquela noite também viu a missão de bombardeio mais longa da história acontecer, quando 7 bombardeiros B-50 e 2G voaram por 15 horas de sua base na Louisiana, nos Estados Unidos, para lançar seus 1000 mísseis em seus alvos, com uma taxa de acerto de 89%. A maioria dos ataques aéreos, tanto naquela noite quanto nas semanas seguintes, foram realizados por bombardeiros de combate padrão, como F-16 Fighting Falcons F-15 e Strike Eagles e F-11 Aardvarks, juntamente com tornados da Força Aérea Real Saudita e Britânica. Naquela primeira noite, quase 700 aeronaves atacaram os iraquianos, principalmente usando bombas de ferro. Houve pouquíssima oposição do Iraque, e na verdade apenas 34 aeronaves iraquianas foram abatidas em quase 110 mil ataques aéreos durante a Guerra do Golfo. E mesmo assim, menos da metade dessas missões foram comprometidas com o combate. As alegações de sucesso variaram bastante. As notícias de Bagdá eram de que 44 aeronaves aliadas haviam sido abatidas. No entanto, os aliados afirmaram que destruíram 5 aviões de guerra iraquianos, afundaram 3 barcos de patrulha e eliminaram 6 lançadores de mísseis Scud, com a perda de apenas 7 de suas próprias aeronaves. Na maior parte do tempo, os iraquianos optaram por não se envolver em ataques aéreos com os aviões de guerra aliados. Em vez disso, eles mantiveram seus aviões escondidos em abrigos reforçados para conservá-los, optando por usar fogo antiaéreo e mísseis superfície-ar contra o bombardeio aliado. No dia seguinte, Saddam escreveu uma carta ao presidente Bush afirmando: "Se você espera que o Iraque se renda a você após os ataques aéreos, e se você acredita que as forças armadas iraquianas podem ser neutralizadas, então você está se enganando." Fim da citação. E em um discurso desafiador transmitido no rádio de Bagdá, Saddam declarou, citação, "O alívio virá, e toda a nação derrubará os tronos estabelecidos na corrupção,
causará o desmoronamento da Casa Branca e o covil das vespas venenosas e agressão em Tel Aviv. Fim da citação. No mesmo dia, as forças internacionais expandiram suas operações aéreas para incluir o bombardeio em carpete das tropas iraquianas no Kuwait, e o United States Ship Missouri e Wisconsin lançaram mais de 100 mísseis Tomahawk contra seu inimigo. Antes do início da guerra, o Iraque deixou muito claro que qualquer ataque ao seu país justificaria uma retaliação contra Israel. Após as negociações de paz fracassadas entre o Iraque e os Estados Unidos da América, sediadas em Genebra, Suíça, quando perguntaram a Tariq Aziz, vice-primeiro-ministro iraquiano, se a guerra começar, você atacará Israel? Sua resposta foi enfática. Sim, ele disse, absolutamente sim. O Iraque cumpriu sua promessa e apenas um dia após o início das hostilidades no Kuwait, disparou cerca de uma dúzia de mísseis Scud modificados em Israel, atingindo Tel Aviv e Haifa e ferindo mais de 20 pessoas. Os ataques a Israel continuaram durante a Guerra das 7 Semanas. O Iraque esperava incitar uma reação militar de Israel, pois antecipava que muitos dos países árabes retirariam seu apoio à coalizão, hesitando em lutar ao lado de Israel. A Força Aérea Israelense enviou aeronaves para patrulhar o espaço aéreo do norte ao lado do Iraque após esses ataques iniciais. Como a retribuição havia sido a política de Israel nos 40 anos anteriores, o país estava pronto para responder militarmente. No entanto, por preocupação de que as outras nações árabes abandonassem a coalizão ou se juntassem ao Iraque se Israel atacasse, o presidente Bush pressionou o primeiro-ministro israelense Yitzhak Shamir a se abster de retaliação e a retirar os jatos israelenses. Além disso, havia a preocupação de que, se Israel atacasse o Iraque através do espaço aéreo sírio ou jordaniano, esses países atacariam Israel ou se juntariam à guerra do lado do Iraque. Como garantia, a coalizão prometeu defender Israel com mísseis Patriot, desde que se abstivessem de contra-atacar os ataques dos mísseis Scud. Para ajudar a proteger os israelenses, os Estados Unidos rapidamente enviaram um batalhão de artilharia de defesa aérea de mísseis Patriot e 2 baterias de mísseis Patriot MIM-104 para Israel, em resposta à ameaça representada pelos Scuds. Um esquadrão de mísseis Patriot também foi enviado para a Turquia e Israel pela Real Força Aérea dos Países Baixos. No deserto iraquiano, as forças aéreas da coalizão também participaram de inúmeras caçadas aos Scuds na tentativa de encontrar os caminhões camuflados antes que lançassem seus mísseis, seja na Arábia Saudita ou em Israel. Os israelenses ficaram cada vez mais impacientes à medida que os ataques de Scud continuavam e ameaçaram retaliação unilateral depois que um míssil atingiu a cidade israelense de Ramat Gan no dia 22 de janeiro. Isso causou várias baixas e danos à infraestrutura. A retaliação iminente só foi cancelada após uma ligação do secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Dick Cheney, que convenceu Israel do perigo que trariam as forças dos Estados Unidos da América se interviessem. A resposta naval aliada conseguiu se mover muito mais rapidamente do que as forças terrestres e aéreas, pois estavam permanentemente estacionadas no Golfo Pérsico. Havia tensões no Golfo há anos antes da guerra, e sua presença era vista como necessária para garantir um fornecimento ininterrupto de petróleo para o mundo. No entanto, houve certas complicações na integração da Força Aérea Naval com a estratégia aérea mais ampla. Um problema era a quantidade limitada de espaço na área do Golfo. Havia também o perigo representado pelas minas iraquianas. As contramedidas de minas da Marinha dos Estados Unidos da América não eram muito sofisticadas, e apesar do uso de helicópteros MH-53 e Sea Dragon arrastando trenós para detonar as minas, e a Marinha Real empregando navios da classe Hunt, em meados de fevereiro, 2 navios dos Estados Unidos da América caíram em minas iraquianas.
A verdade era que esses dois navios de vários milhões de dólares haviam sido arrastados por um dispositivo básico que custava quase nada. A pequena frota naval iraquiana era o maior perigo para os navios de guerra dos Estados Unidos da América. No dia 29 de janeiro, no que ficou conhecido como o Massacre de Bubiyan, as forças da coalizão atacaram a marinha iraquiana enquanto ela tentava escapar para o Irã. Apenas 2 de 20 navios conseguiram. O restante foi destruído pelos helicópteros e aviões de combate da coalizão. Os helicópteros Lynx da Marinha Real foram responsáveis por muitos dos acertos. Até o dia 2 de fevereiro, a marinha iraquiana já não representava mais nenhuma grande ameaça no mar para as forças da coalizão. Foi na primeira noite da guerra que a Marinha dos Estados Unidos da América usou o míssil de ataque terrestre Tomahawk, ou TLAM, pela primeira vez. Esta era uma arma de tecnologia revolucionária, combinando um poderoso motor turbojato com contorno de terreno e precisão incomparável. Baixo ao chão, ele era capaz de percorrer uma rota pré-arranjada. O jornalista da British Broadcasting Corporation, John Simpson, estava em Bagdá enquanto a cidade estava sendo bombardeada, e ele ficou famoso por descrever ter visto um míssil Tomahawk passar pela janela do seu hotel, seguindo direto pela estrada antes de, citando, virar à esquerda no semáforo. Fim de citação. Armados com ogivas de 1000 libras, eles foram disparados de várias áreas de lançamento diferentes, permitindo que os mísseis viajassem profundamente nas zonas inimigas sem arriscar a vida de um piloto. No primeiro dia da guerra, 122 mísseis Tomahawk foram disparados ao custo de cerca de 1,2 milhões de dólares cada um. No terceiro dia da Operação Tempestade no deserto, as saídas aliadas haviam chegado a cerca de 4.000, e estimava-se que o mesmo número de militares iraquianos havia sido morto. O Iraque continuou com sua abordagem de ação não retaliatória quando se tratava dos ataques aéreos aliados, algo que o oficial comandante Group Captain David Henderson, da Royal Air Force, se referiu como desconcertante. O primeiro confronto significativo entre o exército iraquiano e as forças terrestres da coalizão aconteceu por acaso antes mesmo de a defesa terrestre ter começado. No dia 29 de janeiro, por razões desconhecidas, Saddam decidiu atacar a cidade fronteiriça saudita de Al-Kafti. No entanto, ele enviou uma de suas principais divisões, a 5ª Divisão Mecanizada, juntamente com anexos da 1ª Divisão Mecanizada e da 3ª Divisão Blindada. Al-Kafti, que já havia sido evacuada, parecia não ter valor estratégico. O pequeno número de fuzileiros navais dos Estados Unidos da América, forças especiais e forças sauditas que ocupavam a cidade foram rapidamente rechaçados pelo assalto inicial iraquiano. No entanto, eles logo se reagruparam e 140 aeronaves da coalizão chegaram. B-52, helicópteros Cobra e navios de guerra com metralhadoras, Gatling elétricas bombardearam as 3 colunas iraquianas que avançavam. A Guarda Nacional da Arábia Saudita, apoiada pelos Marines e pelas forças terrestres do Catar, realizou um contra-ataque e retomou a cidade em 2 dias. 140 aeronaves da coalizão estiveram envolvidas no ataque, que prosseguiu implacavelmente dia e noite. Os iraquianos perderam 147 transportadores blindados de pessoal, 89 peças de artilharia móvel e 357 tanques. E embora houvesse baixas do lado dos aliados, a Batalha de Khafgi foi um exemplo perfeito de como o poder aéreo pode impedir efetivamente o progresso das forças terrestres inimigas. Um soldado iraquiano que lutou na guerra Irã-Iraque afirmou que sua unidade sofreu mais punição do poder aéreo aliado em 30 minutos em Khafgi do que em 8 anos de combate contra o Irã. Na segunda semana de guerra, os aliados intensificaram os ataques aéreos para um inigualável 3.000 por dia,
enquanto o Iraque atacava alvos no Golfo e na Arábia Saudita. Na quarta semana, os aliados ainda estavam concentrados em destruir a infraestrutura iraquiana em preparação para a entrada das tropas da linha de frente. Agora a campanha aérea de 38 dias finalmente chegou ao fim. A coalizão dos Estados Unidos da América havia completado 94 mil ataques aéreos e disparado cerca de 130 mísseis Patriot e 300 mísseis Tomahawk. Dezenas de aeronaves e navios iraquianos e centenas de peças de artilharia e transportadores blindados de pessoal foram destruídos. Forças de operações especiais desembarcaram atrás das linhas inimigas e elas incluíam o malogrado Serviço Aéreo Especial, Patrulha Bravo 20. A missão deles era coletar informações que poderiam ajudar a localizar e destruir locais de mísseis Scud, bem como destruir os lançadores e seus displays de comunicação. Localizados em oleodutos, eles enviaram informações para os operadores de terminal de exportação de líquidos atacando Israel, com o objetivo de manter Israel fora do quadro. A ofensiva terrestre da coalizão liderada pelos Estados Unidos da América, denominada Operação Sabre do Deserto, começou às 4 da manhã, horário local, no dia 24 de fevereiro de 1991. Havia dois principais objetivos: destruir as 5 divisões de elite da Guarda Republicana Iraquiana e cortar a retirada iraquiana. O início da campanha foi sinalizado quando o United States Ship Wisconsin e Missouri, esperando na costa do Kuwait, dispararam uma enorme barragem de fogo. Era uma estratégia destinada a enganar o inimigo, fazendo-o pensar que uma força anfíbia estava prestes a assaltar a praia. Agora que os aliados haviam reivindicado supremacia no ar, os iraquianos, completamente privados de espaço aéreo, não tinham como saber onde estava o inimigo. Então, ao mesmo tempo, as tropas terrestres começaram o avanço em duas frentes. A frente esquerda estava na fronteira Iraque-Arábia Saudita, com a frente direita sendo na fronteira entre a Arábia Saudita e Kuwait. O flanco direito consistia de uma força aliada conjunta de 5 brigadas mecanizadas, uma divisão blindada dos Estados Unidos da América e 2 divisões de fuzileiros navais. O principal objetivo deles era limpar várias rotas através dos campos minados iraquianos. Às 04h30 Greenwich Mean Time, o flanco esquerdo, composto pela 6ª Divisão Blindada Francesa e a 82ª Divisão Aerotransportada dos Estados Unidos da América, cruzou para o Iraque. Em uma operação chamada Cobra, o objetivo era capturar o aeródromo Salman e transformá-lo em uma base aliada. Uma divisão de infantaria iraquiana foi dominada e o objetivo foi alcançado mais tarde naquele dia, quando 460 helicópteros chegaram com tropas de além da fronteira. Outra tarefa importante para a Cobra era fechar as estradas ao longo dos vales do Tigre e Eufrates, cortando a única rota de fuga iraquiana. Tendo trazido as forças nos 2 extremos da linha de frente para o jogo, o general Schwarzkopf agora voltou sua atenção para a linha do meio, e o Comando Conjunto do Norte recebeu ordens para cruzar a fronteira para o Kuwait. Ao meio-dia do dia 24, apesar dos aliados afirmarem que seus objetivos do primeiro dia haviam sido alcançados em metade do tempo esperado, Saddam Hussein estava declarando vitória, dizendo que os iraquianos haviam parado a ofensiva dos Estados Unidos da América. Em uma transmissão de rádio, ele instigou seus compatriotas a, cito, lutem contra eles. Ó bravos, esplêndidos homens, ó homens da mãe das batalhas. Lutem contra eles, porque com a derrota deles vocês estarão na última entrada da vitória das vitórias. Se o oposto acontecer, Deus nos livre, só haverá o abismo ignominioso para o qual os inimigos estão aspirando a empurrar vocês. Fim da citação. Mas apesar dessa fanfarronice, Saddam estava de fato se preparando para se render na segunda-feira, 25, à infantaria dos Estados Unidos da América e as unidades blindadas se moveram para o leste a partir da base Cobra para atacar a Guarda Republicana nas posições do norte. Metade dos 3.000 ataques aéreos naquele dia proporcionou cobertura para as tropas terrestres. Os iraquianos lançaram um míssil Silkworm no United States Ship Missouri,
mas foi interceptado por um míssil CDART, disparado do Her Majesty's Ship Gloucester. No entanto, às 1740 Greenwich Mean Time, 28 tropas americanas foram mortas quando um míssil Scud iraquiano atingiu com sucesso uma base dos Estados Unidos da América perto de Dhahran. Neste ponto, 590 poços de petróleo kuwaitianos haviam sido incendiados pelos iraquianos. O embaixador iraquiano confirmou a intenção de Bagdá de evacuar o Kuwait, afirmando que eles haviam participado de uma épica batalha valente, que será registrada na história por letras de luz. Então, às 1h35 da manhã, no horário local, no dia 26 de fevereiro, uma declaração feita por Saddam foi lida no rádio. Dizia: ó valentes homens iraquianos, ó gloriosas mulheres iraquianas. Kuwait é parte do seu país e foi esculpida dele no passado. Dói que isso aconteça, que neste dia nossas forças armadas completarão sua retirada do Kuwait, se Deus quiser. Ele então continuou em sua justificativa da ação, afirmando: condições especiais nos fizeram retirar, incluindo a agressão de 30 países e seu abominável bloqueio. Sem qualquer contato oficial de Bagdá, Washington ainda tratou a situação como um recuo em vez de uma retirada, e a guerra continuou. O presidente Bush insistiu, citando: então, suas forças derrotadas estão recuando. Ele está tentando reivindicar uma vitória em meio a uma derrota. Ele não está desistindo voluntariamente do Kuwait. Não houve remorso pela agressão do Iraque. Além disso, Saddam também não estava preparado para aceitar a responsabilidade pelas terríveis consequências dessa agressão. Não temos escolha a não ser considerar as unidades de combate em retirada como uma ameaça e responder adequadamente. Bush, então, deixou claro que todos os soldados iraquianos deveriam depor suas armas para parar o derramamento de sangue, e Saddam precisava concordar pessoal e publicamente com as resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Às 11h50 Greenwich Mean Time, no dia 26 de fevereiro, as forças de ocupação do Iraque, em um comboio de caminhões de assalto, ônibus, veículos blindados e tanques, deixaram o Kuwait pela rodovia 80. A rodovia 80 é uma estrada de 6 faixas que conecta a cidade do Kuwait e a cidade fronteiriça de Safwan, no Iraque, antes de continuar para a cidade de Basra. A divisão blindada iraquiana usou a estrada no início de sua invasão ao Kuwait. Foi relatado que os iraquianos haviam se retirado da cidade do Kuwait e que as forças, incluindo as da elite da Guarda Republicana Iraquiana, primeira divisão blindada Hammurabi, estavam tentando se reorganizar ou escapar, na ou perto da rodovia 8, uma continuação da rodovia 80. Um ataque começou no dia 26, quando os jatos de ataque A-6 Intruder dos Estados Unidos da América, da terceira ala de aeronaves dos fuzileiros navais, bloquearam a frente e a retaguarda do comboio, imobilizando-o totalmente. Em seguida, eles bombardearam a enorme coluna com bombas de fragmentação MK-20 Rock e 2, basicamente encurralando-os prontos para mais ataques aéreos. Nas 10 horas seguintes, aeronaves da Marinha, dos fuzileiros navais e da Força Aérea dos Estados Unidos da América atacaram a linha usando uma variedade de armamentos. Muitos veículos que sobreviveram ao bombardeio aéreo foram confrontados pelas forças terrestres da coalizão que chegaram mais tarde, embora muitos dos veículos que conseguiram escapar do engarrafamento foram alvo individualmente. Houve um gargalo perto da delegacia em Midler Reach, cerca de 20 milhas a oeste da cidade, onde cerca de 300 veículos foram abandonados ou ficaram presos. Isso ficou conhecido como a Milha da Morte. Continuou durante a noite e bem na tarde seguinte. Enquanto tentavam recuar, o massacre continuou por 40 horas, sob as ordens do general Schwarzkopf, para, citação, impedir que as forças inimigas se retirassem para o Iraque. Fim da citação. O número de fatalidades na rodovia 8 permanece desconhecido. O jornalista americano Bob Drogon
diz que viu dezenas de soldados mortos, citação, dentro e ao redor dos veículos, mutilados e inchados nas areias movediças do deserto, fim da citação. Robert Frisk, um jornalista britânico, disse que, citação, perdeu a conta dos cadáveres iraquianos amontoados nos destroços fumegantes ou caídos de bruços na areia, fim da citação. Muitos deixaram seus veículos para escapar, e um sobrevivente foi entrevistado para o Washington Post em 1993. Ele disse, citação, havia centenas de carros destruídos, soldados gritando. Era noite quando as bombas caíram, iluminando carros carbonizados, corpos à beira da estrada e soldados espalhados pelo chão, atingidos por bombas de fragmentação enquanto tentavam escapar de seus veículos. Eu vi centenas de soldados assim, mas meu principal objetivo era chegar a Basra. Chegamos a pé. Fim da citação. O repórter Colin Smith, do The Observer, disse que o assalto foi, citação, um dos mais terríveis assédios a um exército em retirada pelo ar na história da guerra. Fim da citação. Este incidente ficou conhecido como a Rodovia da Morte. Segundo um oficial americano, a Força Aérea foi instruída a eliminar qualquer coisa que se movesse ao longo da rodovia Bagdá-Basra. O trabalho coube principalmente ao exército e aos fuzileiros navais. Um membro do batalhão, Hounds of Hell da Tiger Brigade, descreveu sua missão citando: chegamos lá na rodovia 80, pouco antes do anoitecer, no dia 26 de fevereiro, e basicamente atiramos na frente desta coluna. O grupo de veículos que atingimos incluía caminhões-tanque de gasolina e tanques de guerra. Então os tanques explodiram em grandes fontes de chama branca provenientes da munição. Você podia ver as pequenas figuras de soldados saindo com as mãos para cima, como um inferno medieval, o inferno que você vê nas pinturas de Hieronymus por Bosch, por causa das grandes chamas vermelhas e essas estranhas pequenas figuras contorcidas. Tudo foi conduzido a uma distância de cerca de meio quilômetro e na escuridão. Na manhã seguinte, fomos ver o que tínhamos feito. Havia corpos por toda parte, e eu me lembro de um momento em que olhei para a pista do carro e estava com o sangue até os tornozelos. As trilhas estavam cheias de sangue, e havia homens com o rosto muito branco andando por aí dizendo: Jesus, nós realmente fizemos isso? Fim da citação. Três das maiores batalhas de tanques na história americana ocorreram durante a Guerra Terrestre. A Batalha de 73 Hastings, Norfolk e Medina Ridge. 73 Hastings ocorreu no dia 26 e foi nomeada após a linha de coordenadas onde aconteceu. Ele foi descrito por um dos tenentes que participou como, citação, a última grande batalha de tanques do século XX. Fim da citação. Durante a operação, o 7º Corpo dos Estados Unidos da América e a 1ª Divisão Blindada do Reino Unido avançaram 120 milhas em 82 horas e lutaram contra 5 divisões iraquianas, permitindo que a 1ª Divisão de Infantaria penetrasse profundamente nas defesas iraquianas e entrasse no Kuwait. Aconteceu no dia seguinte no sul do Iraque, onde as forças americanas e britânicas destruíram cerca de 850 tanques iraquianos e centenas de outros veículos de combate. Em Medina Ridge, fora de Basra, também no dia 27, foi a 2ª Brigada da Guarda Republicana Iraquiana, Divisão Medina Luminous, que se deparou com os americanos. Após 2 horas de batalha, 186 tanques iraquianos e 127 veículos blindados foram destruídos. As perdas americanas incluíram apenas 4 tanques M1A1 Abrams, dos 348 presentes no teatro. Até a noite do 2º dia de combate terrestre, a luta havia terminado e a libertação do Kuwait estava completa. As tropas americanas, sauditas e kuwaitianas haviam retomado a cidade do Kuwait. Bush fez seu discurso de vitória no dia 27 de fevereiro de 1991, às 21 horas Eastern Standard Time,
declarando que, cito, depois da meia-noite de hoje, juntamente com as forças da coalizão, os Estados Unidos da América estavam prontos para suspender as operações de combate ofensivas exatamente 100 horas desde que as operações terrestres começaram e 6 semanas desde o início da Operação Tempestade no deserto. Fim de citação. Cerca de 1h30 depois, a Rádio Bagdá fez uma resposta. O Iraque lutou, resistiu e triunfou. O comentarista então disse: Saddams, é uma vitória para nosso povo e para nosso presidente Saddam Hussein. Preto é o mestre de toda a terra. No entanto, o Iraque aceitou todas as condições de cessar-fogo e declarou oficialmente a anexação do Kuwait como inválida. Na quinta-feira, 28 de fevereiro, o cessar-fogo começou oficialmente e a luta pelo Kuwait terminou.